ver jovens entregando a vida ao Senhor não tem preço. E essa é a terceira vez que eu tenho contato com jovens treinando. 2 vezes em Salvador. A primeira vez nós recebemos um grupo de treinandos de Anaheim. Passaram 2 semanas conosco, viajando pelas igrejas ali em volta ali de Salvador. Depois houve um grupo de 6 treinandos de Cacupé, aqui no Paraguai, que foram para lá também. Uma coisa é certa, depois que eles se vão, nunca mais nós esquecemos os seus rostos, as suas vozes. Eles são jovens que, após concluir a faculdade, eles dedicam 2 anos da sua vida para o Senhor. Eles não vão logo para entrar no mercado de trabalho, mas eles dão 2 anos para serem treinados, aperfeiçoados pelo Senhor, nas palavras do ministério, na pregação do Evangelho, no cuidar dos santos, no apacentar. São treinados não para se tornarem pessoas especiais, mas são treinados para se tornarem irmãos normais na vida. E alguns deles, depois, então são 4 semestres, e no intervalo entre os semestres existe o recesso, mas é um recesso que não é recesso, porque eles continuam sendo treinados durante o recesso. Então eles fazem essas viagens, chamadas viagens do Evangelho, e se espalham por vários lugares, conhecendo as igrejas, conhecendo os irmãos, e trazendo essa comunhão maravilhosa. Aqui no Brasil, esse ano, acho que somente 2 localidades receberam os irmãos em São Caetano do Sul e nós aqui em Porto Alegre. Como eu falei, depois que eles se vão, nunca mais nos esquecemos. Alguns, talvez, nunca mais vejamos, porque eles podem ir servir na Rússia, em outro lugar, ou ir voltar para trabalhar, constituir família, ninguém sabe. Outros, o Senhor faz um arranjo que, por exemplo, eu conheci o Wilder quando eu fui passar 1 semana num treinamento de curto prazo em Cacupé. Lá estava o Wilder fazendo o treinamento. Depois ele foi no recesso lá para Salvador. Quando terminou o treinamento, ele veio servir em São Paulo. E aí nós não paramos mais de nos encontrar e ter comunhão. Então isso de repente pode acontecer com alguns deles que estão aqui hoje. Ou não, talvez nunca mais os vejamos pessoalmente. Mas nunca mais nos esqueceremos, com certeza. Eles se tornam então nossos filhos para sempre. E essa comunhão de amor que o Senhor nos preparou é para que eles se apresentem, digam de onde são, onde nasceram, e como receberam o Senhor, como encontraram o Senhor, eles resolveram dar a sua vida para o Senhor, para que isso nos encoraje também os demais jovens que estão aqui, como eles receberam o chamamento do Senhor para fazer o treinamento, e também gostaria de saber como eles estão se sentindo aqui conosco, porque eles vão levar essa comunhão aqui conosco. Então agora vamos deixar que eles falem. Senhor Jesus. Amém. Sustentamos o Espírito deles. Amém. So I felt like it's so. Oh, my name is Osric. I
I was born in Atlanta, Georgia. Eu nasci na Atlanta, Georgia. Okay, and then I grew up in Thailand. Mas eu cresci em Tailândia. And I went to college in Beijing. Mas eu fui à universidade em Beijing. And then I went to training in Anaheim. E depois eu fui para o treinamento em Anaheim. So, okay, before I start my testimony, I just want to say that it is so precious. E antes de falar meu testemunho, eu quero falar uma coisa que é muito precioso. It is so precious for us to see all the saints, all the ones who were invited here, because I feel like the Lord really has been doing a lot of work here. É muito precioso ver a todos os santos que estão aqui e também aqueles que nós convidamos, que isso faz ver que o Senhor realmente está fazendo uma obra aqui. Amém. As my experience in traveling throughout places, all the churches are very much our family. Porque segundo a minha experiência viajando, eu vejo que todas as igrejas são a família. Amém. No matter what, I feel like I'm so rejoicing and I'm happy to see more and more of my family members in the church life. Então, não importa quanto, sempre que eu vejo isso, eu me regocijo a descobrir mais membros da minha família na vida da igreja. Amém. So, I was born into the church life. Eu nasci na vida da igreja. And I was pretty much doing the things that my parents did. E eu estava fazendo as coisas que meus pais faziam. And I feel like the Lord was not exactly as real to me when I was very young, because I just did everything according to how my parents do it. It was kind of like a religion to me at the beginning. Então eu sinto que o Senhor não era muito real para mim quando eu era mais novo. Porque o que eu fazia era o que meus pais faziam. But due to the background with my parents, they're business people, and then they're always. I've always been surrounded by those people. Like like I have a nanny, I have a person to take care of me, but I was never with any group of people who were actually there for me as a family. Então, por causa do pano do fundo da minha família, elas eram pessoas de comércio, e eu estava rodeado por pessoas que não sentiam muito como a minha família, tinha uma babá, e eu sentia algo assim. So, and also my parents were never home. I just felt like every time, when I was growing up, I just learned to just pray to the Lord in a secret way. E também meus pais quase não estavam na casa, então eu aprendi a orar ao Senhor de uma maneira secreta. I never actually thought about praying to God as a God. I just prayed to God as a person I can talk to, because I realized that there wasn't a lot of people who can actually understand me at that time. E eu não orava a Deus como Deus, eu orava a Deus como uma pessoa com quem falar. Porque não tinha muitas pessoas que me pudieran entender. So initially, even the church life in Thailand was not actually a feeling of being at home for me. Então, no começo, eu posso falar que até mesmo na igreja em Tailândia, eu não sentia que era uma família para mim. But actually, it all started just because I started to learn to just contact the Lord and tell Him all the things that I had. All the things that I feel and all the things that I cannot express to anyone else. Mas tudo começou quando eu comecei a falar com Deus, quando eu comecei a dizer a Deus as coisas que eu sentia, as coisas que aconteciam comigo. But my experience in the church life changed a lot after I traveled for exchange programs. Mas a minha experiência da vida da igreja mudou muito quando eu estive num programa de intercâmbio. So when I was 13, I went to an exchange program in New Zealand. Quando eu tinha 16? Yeah. Quando 13. Quando eu tinha 13, eu fui para um programa de intercâmbio em Nova Zelândia. And then that was my first time actually looking at the church, meeting new people who I've never met before, but then they're the one who picked me up, and then they just took me, and welcomed me very warmly into the house, into the love feast. Foi a primeira vez
que eu vi irmãos da vida da igreja que eu não conhecia, mas que eles me receberam, me deixaram entrar nas suas casas e uma atmosfera de amor aquecida. That is the first time I actually experienced that the Lord is actually, living and flowing through the saints. E foi a primeira vez que eu experimentei que o Senhor estava vivendo e fluindo através dos santos. When I was 14, that was my first time visiting in Houston. Quando eu tinha 14 anos, foi a primeira vez que eu visitei Houston, Texas. And I remember there was a brother who would never stop calling me, coming to my house, bringing me to different meetings. Eu lembro que tinha um irmão que todo o tempo me chamava, me visitava e falava: vem para minha casa, reunião. Although I did not know a lot of things about the church life, but he kept on bringing me to the young people's meeting, to the college, that time partially to the college training. E mesmo que eu não sabia muito da vida da igreja, ele sempre me levava para as reuniões de jovens e de universitários também. But what touched me the most is the experience in the young people's meeting. Mas o que me tocou mais foi a experiência na reunião dos jovens. And that's when the Lord actually drew me to want to have a young people's meeting in Thailand. E isso foi o que o Senhor usou para me atrair, para ter e para desejar a reunião de jovens na Tailândia. Because in Thailand, although there is a lot of saints, there's not an actual work with the young people yet. Porque na Tailândia, mesmo que há muitos santos, não há ainda uma obra com os jovens. So I think during that time, me with my locality just started our own young people meeting in my house. Então, naquele tempo, acho que foi eu e a minha localidade que começamos a ter uma reunião de jovens na minha casa. And I realized that now from that time is that it's having a meeting together with the brothers. It is not something of an official matter, or it's not something of a religious, that in a religion that we needed to meet together. Desde esse tempo eu compreendo que ter uma reunião na casa não é uma religião ou uma coisa que nós estamos obrigados a fazer de nos reunir juntos. But it's just because we enjoy the Lord together and we just come together. Amém. É porque nós podemos desfrutar o Senhor juntos, nós nos reunimos. Amen. A lot of gospel friends from my friends or friends of other young people who came also got saved and got baptized and believed in the Lord. Muitos de meus amigos que eu conhecia, eles conheceram o Senhor e foram batizados. But I still did not really experience so much of the Lord personally, and also my service in the church life, or even the church life itself was not my living yet at that time. E bueno, eu ainda não tinha experimentado muito o Senhor e não tinha muito serviço e minha vida da igreja ainda não estava tão desenvolvida nesse tempo. And then fast forward to my college years, I started college in Beijing. Logo eu comecei faculdade em Beijing. I thought going to another country is going to be it's going to be different, it's going to be easier, it's going to be more freedom. Eu achava que ir para outro país ia ser mais fácil, ia ter mais liberdade. And because I feel like I traveled a lot, I should not feel that there would be anything that shocked me, But when I was in Beijing, I experienced